E aí pessoal, tudo bem? Bem, a ideia desse vídeo aqui é mostrar um simulador, né, que eu construí, que trabalha justamente com o conceito de fração. Tá bom? Então, nós temos aqui, vocês podem visualizar que nós temos aqui um disco de fração, tá? Abaixo desse disco nós temos dois controles deslizantes, né? Esse de cima representa justamente o numerador, né, esse em verde, e esse em vermelho representa justamente o denominador. E à medida que nós movemos o controle deslizante, você pode ver, ó, olhando para o disco de fração, você vê que nós temos esses setores circulares, né, selecionados, né? No caso aqui, como o controle deslizante está em 9, tá? O disco selecionou 9 setores, tá? E à medida também que eu aumento o controle deslizante que representa o denominador, eu aumento já a quantidade de setores circulares, né, desse disco de fração, digamos assim, né? Olhando aqui à esquerda, você tem a representação da fração, né? No caso aqui 9 sobre 9/18, tá? E um pouquinho acima à esquerda, nós temos aqui mais ou menos uma noção do valor decimal que representa essa fração. Então vamos mover aqui, por exemplo, ó, à medida que eu aumento, por exemplo, o numerador, a gente vê que o valor decimal da fração aumenta. Quando eu diminuo aqui o numerador, né, o valor da fração diminui, o valor decimal da fração diminui, né? Da mesma forma também, quando eu aumento o denominador, o valor decimal diminui. Já quando eu diminuo o denominador, o valor decimal da fração aumenta, né? E todas essas mudanças, elas são acompanhadas por essa mudança aqui, tá? Desse disco, tá? Você pode olhar bem aqui para o disco, olhando para o disco, eu posso aumentar o número de partes, né? Inclusive, no caso aqui, o controle deslizante do denominador, ele está indo, no caso aqui, até 20, mas eu posso alterar também isso aqui, tá certo? Eu aqui, ó, por exemplo, vou colocar 50, eu vou ter que o máximo, o total de setores que eu possa produzir aqui nesse disco, ó, são 50, tá? Ou seja, por quê? Porque essa simulação, ela foi criada baseada no conceito de sequências, tá? Então, por exemplo, esses pontos aqui todos foram criados através do comando sequência. Da mesma forma, os segmentos que compõem aqui, que unem o centro desse disco de fração, né, a esses pontos, né, na extremidade da circunferência, tá? Como também o conceito de sequência foi utilizado na seleção dos setores circulares que vão ficando, ó, que vão sendo escurecidos aqui à medida que eu vou aumentando o controle deslizante do numerador. Outro aspecto aqui desse simulador também, que é importante, é que o máximo valor que o numerador pode assumir é o valor atual do denominador. Por exemplo, ó, aqui no caso o denominador não é 16, então o máximo valor que ele assume vai ser 16. No entanto, se eu aumentar o valor do numerador, por exemplo, para 30, eu vou ter aqui, desculpa, o denominador para 30, eu vou ter o numerador, o máximo valor que ele vai assumir 30. Justamente para a gente não extrapolar esse valor decimal da fração, que fica sempre entre 0 e 1, tá bom? A ideia dessa construção aqui é justamente propiciar em construções futuras outros aspectos que são relevantes na questão do conceito de fração, que é trabalhar frações equivalentes. Eu posso construir aqui mais de um disco, né, e estabelecer essa comparação. A gente pode trabalhar também, né, as 4 operações: divisão, multiplicação, soma e subtração, que são um pouco mais complexas, tá? Então, assim, no que facilita essa simulação? Essa simulação, ela ajuda o professor a trabalhar vários aspectos, né, relativos à questão do conceito de fração, tá? Quando você, a partir do momento que você varia essas quantidades aqui, tanto do numerador quanto do denominador,
Pois é, só isso, é só uma apresentação. Em vídeos futuros eu mostro o processo de construção da simulação, tá certo? Mas a dica fica aí, eu utilizei para esses 3 aspectos a aplicação de sequências, tanto para os pontos, né, como para os setores circulares, como para os segmentos, porque isso não limita o ciclo, o disco de fração, né? Eu posso, por exemplo, aumentando aqui o controle deslizante, ele vai aumentar em quantas porções eu quiser dividir esse círculo, e todas as mudanças elas acompanham elas estão, quer dizer, relacionadas a essas variações aqui, tá certo? Muito obrigado.